O termo budologia foi cunhado no início do século XX pelo ministro unitarista Joseph Easton Carpenter para significar o estudo da budeidade, da natureza do Buda e das doutrinas de um Buda. Mas os termos budologia e estudos budistas são geralmente sinônimos no contexto contemporâneo. De acordo com William Johnston, em alguns contextos específicos, a budologia pode ser vista como um subconjunto dos estudos budistas, com foco na hermenêutica budista, exegese, ontologia e atributos do Buda. Os estudiosos de estudos budistas se concentram na história, cultura, arqueologia, artes, filologia, antropologia, sociologia, teologia, filosofia, práticas, estudos comparativos interreligiosos e outros assuntos relacionados ao budismo. Eu mesmo desenvolvi um novo ramo para a budologia, a budologia bíblica, o estudo acadêmico do budismo via Bíblia. Começaremos explicando a origem de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama nasceu em Lumbini, atual Nepal, em 563 a.C., no auge do Império Aquemênida. Ele foi um contemporâneo de Daniel, Nabucodonosor, Leônidas, Pitágoras, Mahavira, Confúcio, Lao Tse e outros personagens bíblicos. Seu pai era Suddhodana e sua mãe era Maya. Seu pai era o rei dos Shakyas e governava Kapilavastu. Sua mãe, segundo a tradição budista, teve um sonho com um elefante branco antes do nascimento de Siddhartha, mas morreu poucos dias depois pelo parto. Seu meio-irmão era Nanda e não se sabe se ele teve outros irmãos. Buda foi criado por sua tia, ou mãe adotiva Mahapajapati Gotami. A esposa de Buda era Yasodhara e seu único filho foi Rahula, que posteriormente seria monge. Ele também teve Ananda e Devadatta, seus primos. Os Shakyas afirmavam descender da dinastia solar, Suryavansha, tradicionalmente ligada ao lendário rei Iksaku. Em algumas tradições budistas e hindus, isso conectaria a linhagem de Buda a antigos reis da Índia. Os Shakyas foram um povo indo-ariano. Isso significa que eles estavam geneticamente relacionados aos indo-iranianos, mas não eram persas. Eles viveram no sopé do Himalaia, na região entre o atual sul do Nepal e norte da Índia, durante os séculos 6 e 5 a.C. A capital tradicional era Kapilavastu, cuja localização exata ainda é debatida entre sítios arqueológicos no Nepal e na Índia. O território deles ficava próximo de Kosala a oeste, Colia ao leste e rotas comerciais importantes do Ganges. Inclusive, haviam rotas comerciais na região de Buda que estavam conectadas ao Império Persa até a Judeia. Os Shakyas parecem ter funcionado como uma espécie de república aristocrática tribal, Gana Sangha, algo diferente das grandes monarquias da época. Isso significa que haviam líderes e famílias nobres. Decisões políticas eram tomadas em assembleias. O rei citado nos textos budistas provavelmente era mais um chefe de clã do que um monarca absoluto. O pai de Buda, Suddhodana, provavelmente ocupava esse papel. Os textos budistas relatam que os Shakyas foram conquistados pelo reino de Kosala, especialmente sob o rei Vidudaba. Segundo a tradição, houve um massacre do clã. Sobreviventes fugiram para regiões himalaicas e alguns podem ter contribuído para populações posteriores do Nepal. O povo Taru e o povo Nevar do Nepal afirmam descendência dos Shakyas. Assim como outros povos indo-arianos ou indo-iranianos, os Shakyas nada mais são que descendentes de Jafé, possivelmente através de Madai. Madai foi o progenitor dos Medos, curdos e persas. Os povos do Irã compartilham DNA com os indianos. Na tradição indiana, Prajapati é o senhor da prole, o deus criador. Ele foi equiparado ao deus Brahma. Prajapati pode ser um derivado de Jafé, tal como Jápeto pelos romanos. A tia de Buda pode ter recebido esse nome em homenagem a Prajapati e combina com o fato dos Shakyas traçarem sua linhagem a reis míticos. Curiosamente, os budistas têm uma elaborada história do dilúvio, o Samudra Vanija Jataka. Nele, é narrado a história de 1000 famílias de carpinteiros desonestos que morreram afogados num dilúvio numa ilha. Outro texto relevante é o Bhaveru Jataka, que narra a ida de mercadores indianos à Babilônia para apresentar pavões. A população local ficou encantada ao vê-los. Isso pode explicar que os descendentes de Jafé migraram até o Indo e todo o subcontinente indiano e levaram consigo a história do dilúvio.
Também prova que o mundo budista estava conectado com o Ocidente, Babilônia, Pérsia, Síria, Israel, Egito, Grécia, Roma. Uma prova disso é o Buda de Berenice, uma estátua encontrada no Egito próximo ao Mar Vermelho. Ela é datada do século II d.C. e prova que o budismo já havia chegado ao Mediterrâneo há muito tempo. As semelhanças entre o budismo e a tradição judaico-cristã pode ser explicada através do comércio. Hebreus já haviam chegado à Índia já na época de Salomão, quando chegou o marfim, babuínos e pavões em Israel pela primeira vez. Também muitos mercadores ocidentais, chamados de Yavanas pelos indianos, cruzaram a planície Gangética. Eles vinham do Levante, Egito, Mesopotâmia e Pérsia. A própria terra de Buda, Kapilavastu, era conectada com o Irã. Geralmente, os mercadores se comunicavam em aramaico e Buda pode ter aprendido certas palavras aramaicas e conhecido comerciantes dessas terras ocidentais. Nos dias de Jesus, muitos mercadores e missionários budistas podem ter cruzado a Rota da Seda em direção a Alexandria e Grécia, passando por Samaria e Galileia. Os éditos de Ashoka nomeiam especificamente vários monarcas gregos na Síria. Eles estão em aramaico e grego e foram escritos e enviados à Síria helenista para promover o budismo. Um dado fascinante é as estátuas de Buda. Buda com os cabelos cacheados representa em certas tradições a expansão da mente. Ou seja, aquilo não é cabelo, mas uma expansão craniana e cerebral. A bênção de Noé sobre Jafé representa não apenas o alargamento ou expansão territorial e populacional, mas a expansão da mente, do espírito e da influência que seus descendentes trariam ao mundo. O budismo é uma das religiões que mais crescem no mundo todo. Isso pode ser visto como o cumprimento da profecia de Noé. Clemente de Alexandria, no século II, em sua obra Astromata, foi o primeiro ocidental a mencionar o Buda pelo nome, Bouta, observando que os indianos obedecem aos preceitos de Bouta, a quem, por conta de sua extraordinária santidade, elevaram a honras divinas. Outro dado interessante é o texto de Tantra Kalachakra. Nele, é narrado que no fim dos tempos Rudra Chakrin, o rei de Shambhala do ano 2424 d.C., pelejará contra os invasores bárbaros que tentarão destruir o Dharma, uma alusão aos muçulmanos que atacaram a Índia nos séculos X e XI. Os invasores são chamados de mlechas ou lalo em tibetano. Além disso, o próprio conceito de Dharma é parecido com ensinos bíblicos como retidão, justiça, amor, perdão, veracidade, abnegação e impermanência. Assim, explicamos as raízes bíblicas do budismo.